Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, o Doutor Bizu. Estamos ao vivo, direto do Leal Concursos, com mais uma aula visando a preparação aos concursos militares de 2023. A aula de hoje, muito importante, muito cobrada pelas bancas militares, função inversa. Um assunto relativamente fácil, mas tem suas nuances, seus detalhes teóricos que são importantes. Eventualmente caem questões teóricas sobre o assunto, então nós precisamos saber os conceitos. Bem, antes de falarmos acerca de funções inversas propriamente ditas, vamos às chamadas preliminares. Nós precisamos saber inicialmente o que é uma função sobrejetora e o que é uma função injetora. Bem, uma função sobrejetora, dependendo da publicação da literatura matemática sobrejetiva, tá? Os dois nomes aparecem em prova, é aquela cujo conjunto imagem coincide com o seu contradomínio. Em outras palavras, nenhum elemento do contradomínio deixa de ter correspondente no conjunto domínio. Em outras palavras, todos os elementos do contradomínio são flechados. Não fica ninguém no contradomínio sem ser flechado, sem ter um correspondente no domínio, tá? Então, o conjunto imagem, ele é igual ao contradomínio da função. Quando isso acontecer, a função é chamada de sobrejetora ou sobrejetiva, ok? Já a chamada função injetora ou injetiva é aquela que, se determinado elemento do contradomínio for flechado, ele só pode ser flechado uma única vez. Se determinado elemento do contradomínio for flechado por alguém do domínio, este só pode ser flechado uma única vez. Ele não pode ser imagem de mais de um elemento do domínio, ok? Eu não posso ter mais de um elemento do domínio mandando flecha para ele. Ele pode até não ser flechado, mas se for flechado, só pode ser uma única vez, ok? Então, se eu tiver dois elementos distintos do domínio, x1 e x2, a imagem do x1 necessariamente vai ser diferente da imagem do x2, ok? A função bijetora ou bijetiva é aquela que, simultaneamente, é sobrejetora e injetora. Então, se eu tenho uma função que satisfaz aos dois requisitos anteriores, imagem igual ao contradomínio e todo elemento do contradomínio flechado pelo menos uma única vez, né? Pelo menos não, no máximo uma única vez, então a função vai ser injetora e sobrejetora, consequentemente bijetora, tá bom? Ficou um pouquinho esquisito falando assim, nos exercícios dos exemplos vocês vão entender melhor tudo isso. Não é nada demais, não é nada de outro mundo. Por exemplo, eu vou dar aqui um conjunto A, cujos elementos são 1, 2 e 3, e o conjunto B, cujos elementos são 2, 3, 4 e 5. E eu vou definir uma função f de A em B, quer dizer, o domínio da função é o conjunto A e o contradomínio o conjunto B, tal que f de x seja igual a x mais 1, quer dizer, a lei de formação da função é y igual a x mais 1. Show! Determine o conjunto imagem dessa função e a classifique como sobrejetora, injetora ou bijetora. Show, vamos lá. f de x igual a x mais 1. São 3 os elementos do domínio. f de 1 vai ser 1 mais 1, 2. f de 2, 2 mais 1, 3. f de 3, 3 mais 1, 4. Então, o conjunto imagem da função
é o 2, 3 e 4. Seus elementos são 2, 3 e 4, ok? Note que o contradomínio 2, 3, 4 e 5, conjunto B, não coincide com o conjunto imagem. Repare que o 5 não tem correspondente no conjunto A, no domínio. Ele não foi flechado, ok? Sendo assim, a função f não é sobrejetora. Por quê? Porque o contradomínio não coincide com a imagem. Agora, o 2, ele só é imagem de um único elemento do domínio. Ele só é imagem do 1. O 2 só foi flechado, digamos assim, pelo 1. Já o 3, ele é imagem de um único elemento do domínio. Ele é imagem do 2. Da mesma forma, o 4 é imagem de um único elemento do domínio. Ele é imagem do 3. Sendo assim, a função ela é injetora ou injetiva, ok? Como ela não é sobrejetora, não vai ser bijetora. Show? Beleza? Tranquilo? Ela seria bijetora se fosse sobrejetora e injetora, tá bom? Outro exemplo. A mesma função do primeiro exemplo, só que agora eu mexi no seu contradomínio, tirei o 5, deixei só o 2, 3 e o 4, né? Repare, agora, nos baseando no que fizemos na questão anterior, né? Nós podemos dizer que o contradomínio coincide com a imagem. Agora sim, já que o 5 foi retirado do conjunto B, não é isso? Do contradomínio. Sendo assim, agora a função f ela é sobrejetora, ok? E como ela já era injetora e continua sendo, agora sim a função f ela é bijetora ou bijetiva. Então ela vai admitir o que chamamos função inversa, ok? Acerca da qual vamos falar daqui a pouco. Show? Tranquilo? Beleza? Então a função f, agora sim, ela é bijetora. Vamos a mais um exemplo. Aqui eu estou te dando um conjunto A cujos elementos são 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. E o conjunto B, que é o contradomínio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Função f de A em B, função f de A em B, definida por f de x igual a x ao quadrado. Determine o conjunto imagem dessa função. Show, beleza. Vamos lá, f de 1, 1 ao quadrado, 1. F de menos 1 ao quadrado também dá 1. F de 2, 2 ao quadrado, 4. F de menos 2 também vai dar 4. F de 3, 3 ao quadrado, 9, bem como F de menos 3, que também vai dar 9. Então, o conjunto imagem da função é formado pelos elementos 1, 4 e 9. Como o contradomínio é do 1 ao 9, né, os inteiros de 1 a 9, a função f não é sobrejetora, já que o contradomínio não coincide com a imagem. Há elementos no contradomínio que não foram flechados, como o 2, o 3, o 5, o 6, o 7 e o 8, não é isso? Show? Repare também o seguinte, o 1 ele é imagem de mais de um elemento do domínio. O 1 ele é imagem tanto do 1 quanto do menos 1. Da mesma forma, o 4 é imagem de mais de um elemento do domínio. Ele é imagem do 2 e do menos 2, correto? Da mesma forma, o 9
é a imagem do 3 e do menos 3. Sendo assim, a função f não é injetora, já que eu tenho elementos no contradomínio sendo flechados mais de uma vez, ok? Sendo assim, como ela não é nem sobrejetora nem injetora, ela não vai ser bijetora ou bijetiva, dependendo da banca, dependendo da apostila, do livro que você utilize, ok? Show? Beleza? Vamos a mais um exemplo. Conjunto A, seus elementos são 1, 4, 9 e 16. Conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 5. Desde formação da função f de A em B, f de x igual a raiz quadrada de x. Determine o conjunto imagem dessa função e a classifique, né, como sobrejetora, bijetora ou bijetora. Show! Deixa eu colocar aqui todo mundo na mesma página para ficar mais fácil você enxergar. Beleza. Qual seria o conjunto imagem dessa função? F de 1 seria a raiz de 1, que é o próprio 1. F de 4, raiz de 4, 2. F de 9, raiz de 9, 3. F de 16, raiz de 16, 4. Então, a imagem da função é 1, 2, 3 e 4, que não coincide com o contradomínio, né? O contradomínio é 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então, F não é sobrejetora, ok? Não é sobrejetora porque há um elementozinho lá no contradomínio que não foi flechado, que não tem correspondente no domínio, ok? Agora, o 1, ele é a imagem de um único elemento do domínio. O 1 só é a imagem do próprio 1. Da mesma forma, o 2 só é a imagem do 4. O 9 só é a imagem do 3. O 4 o 16, o 3 só é a imagem do 9, perdão, e o 4 só é a imagem do 16. Então, cada elemento aqui do conjunto imagem só é a imagem de um único elemento do domínio. Sendo assim, a função f ela é injetora, ok? Ela é injetora. Como não foi sobrejetora, apenas injetora, ela não é bijetora e não admite inversa. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos ver agora alguns exercícios adicionais sobre o assunto. Classifique as funções abaixo como sobrejetoras, injetoras e bijetoras. Você sabe que para uma função ser sobrejetora, o contradomínio precisa coincidir com a imagem, ok? Para ela ser injetora, nenhum elemento do contradomínio pode ser flechado mais do que uma vez, certo? Então, pause o vídeo, tente fazer sozinho. Daqui a pouco você vê as respostas. Claro, se você encontrar uma função que seja ao mesmo tempo sobrejetora e injetora, ela vai ser também bijetora. Show? Mande ver, daqui a pouco você confere o gabarito. Vamos lá, na letra A, eu tenho o 4 aqui no conjunto B, no contradomínio da função, que não foi flechado. Ou seja, a função não é sobrejetora, ok? Não é sobrejetora. Os demais elementos do conjunto B foram flechados uma única vez. Então a função ela é injetora ou injetiva, tá bom? Para ser injetora, pode ter gente sobrando aqui no conjunto B? Pode. Pode. Eu posso ter elementos sem ser flechados? Posso. Agora, se o cara for flechado, só pode ser flechado uma vez. Ele pode até não ser flechado, mas se for flechado,
só pode ser flechado uma única vez, tá bom? Se assim acontecer, a função vai ser injetora, tá bom? Como ela não foi sobrejetora, ela não é bijetora, ela não admite inversa. Na letra B, eu tenho o contradomínio, formado pelos elementos 0, 1 e 2. Todos eles foram flechados, ou seja, o conjunto imagem coincide com o contradomínio. Sendo assim, a função ela é sobrejetora, ok? Agora o zero, ele foi flechado mais do que uma vez. Ele foi flechado duas vezes. Sendo assim, a função não é injetora, tá? Não é injetora, porque foi flechado mais do que uma vez. Como ela não é injetora, não vai ser bijetora. Tá legal? Beleza? Então aqui só confirmando. A imagem da função da letra B é o 0, 1 e 2. Ela é sobrejetora, não é injetora, consequentemente não é bijetora e não aceita inversa. Show? A função H na letra C, né? Repare, contradomínio é formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. Todos foram flechados e todos foram flechados uma única vez. Agora sim, nós temos uma função bijetora, já que ela é ao mesmo tempo sobrejetora e injetora, ok? Então, na letra C, eu tenho um caso de função bijetora e ela vai admitir inversa. Show, tranquilo, beleza? Na letra D de dado, eu tenho uma função que é exatamente o contrário da anterior. O contradomínio não coincide com a imagem, já que o 1 não foi flechado, então a função não é sobrejetora, e o 2 foi flechado duas vezes, então a função não é injetora, tá? Na C ela foi tanto sobrejetora quanto injetora, na D não foi nenhuma coisa nem outra, ok? Uma função comum, ela não recebe classificação especial. Tá bom? Beleza? Show? Maravilha. Próxima questão do IESE, volume 1, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1. Ele vai pedir que você encontre a lei de formação da função inversa, já que as funções que ele vai dar vão ser bijetoras, então elas vão admitir inversas e ele vai pedir a lei de formação, a lei de correspondência que define a função inversa, ok? Uma função do primeiro grau, uma função afim, ela é bijetora, ok? Então ela vai aceitar inversa. E como você vai descobrir a lei de formação da função inversa? É muito fácil. Vamos lá para a gente poder entender facilmente como encontrar a lei de formação da função inversa. F de x é a mesma coisa que y, né? Tem a ver com a imagem da função. Então você vai escrever y igual a 2x mais 3. O que você vai fazer agora? Você vai trocar o y pelo x e o x pelo y, ok? Você vai tirar o y, no lugar dele colocar o x e vice-versa, tirar o x e em seu lugar colocar o y. Sendo assim, vai ficar x igual a 2y mais 3. Basta agora você isolar o y, tá? Basta você agora deixar o y sozinho em um dos lados da igualdade, em geral no lado esquerdo, né? Então vai ficar 2y igual a x menos 3, y igual a x menos 3 sobre 2. Acabou, só isso. Esta é a lei de formação da função inversa, y igual a x menos 3 sobre 2. Só isso? Só isso. Na letra B, temos uma função g de x igual a 4x menos 1 sobre 3.
Vamos escrever y igual a 4x menos 1 sobre 3. Agora vamos trocar de posição x com y, obtendo x igual a 4y menos 1 sobre 3. Show? Agora é só isolar o y. O 3 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Vamos ter 3x igual a 4y menos 1, ou seja, 4y igual a 3x mais 1, correto? O 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, ok? Y igual a 3x mais 1 sobre 4. Show? Tranquilo? Beleza? Função h igual a x ao cubo mais 2, ou seja, y igual a x ao cubo mais 2. Trocando de posição y com x, vamos ter x igual a y ao cubo mais 2. Isolando o y ao cubo igual a x menos 2, y igual a raiz cúbica de x menos 2. Show? Tranquilo? Beleza? Se aqui o expoente é 3, ele passa para o outro lado, tirando a raiz cúbica, não é isso? Show! A letra D, pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá. Y igual a x menos 1 elevado ao cubo mais 2. Vamos trocar de posição y com x, né? Vai ficar x igual a y menos 1 ao cubo mais 2. Passa do 2 para o outro lado, vai ficar y menos 1 ao cubo igual a x menos 2. Esse 3 aqui como expoente passa para o outro lado como raiz cúbica, não é isso? Então vai ficar y menos 1 igual a raiz cúbica de x menos 2. Finalmente, isolando o y, vamos obter y igual a raiz cúbica de x menos 2 mais 1. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora uma propriedade importante acerca dos gráficos da função original e de sua inversa, algo que eventualmente é cobrado pelas bancas militares, até mesmo em questões teóricas. Na letra A, nós temos como função original f de x igual a 2x mais 3. Está aqui, é o gráfico em verde, tá? É uma reta, ok? Aqui em cinza eu tenho o gráfico da função y igual a x. Y igual a x, quer dizer, a abscissa é igual à ordenada, né? Quais são os pontos que fazem parte desse gráfico? Por exemplo, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 0 e 0, menos 1 e menos 1, raiz de 2 e raiz de 2, menos 3 quartos e menos 3 quartos, menos 7π sobre 5 e menos 7π sobre 5. Então, todos os pontos em que o x seja igual a y, né? A abscissa seja igual à ordenada, quer dizer, as coordenadas são iguais, vão fazer parte dessa reta. E o que acontece? Uma propriedade interessante. Nós vimos que a inversa é y igual a x menos 3 sobre 2. Está aqui o gráfico da inversa. X menos 3 sobre 2. É o gráfico vermelho. Note uma coisa interessante. A função original e sua inversa, ambas têm como gráfico uma reta, já que ambas são funções de primeiro grau. E elas vão se interceptar em um ponto, no caso aqui o ponto A, que vai pertencer à reta y igual a x. Quer dizer, a interseção entre os gráficos de uma função qualquer e de sua inversa é um ponto com coordenadas iguais. A abscissa sempre vai ser igual à ordenada. Por exemplo, aqui, menos 3 e menos 3, ok? Beleza? Eu vou apagar aqui o gráfico da função verde, da inversa. Vamos ver agora
o gráfico da função x ao cubo mais 2. A letra C, x ao cubo mais 2, ok? Beleza? Show! Sua inversa foi x menos 2 elevado a 1/3, quer dizer, raiz cúbica de x menos 2. Então, a azul é a função original, a laranja a função inversa. Repare que elas vão se encontrar em um ponto que vai pertencer à reta y igual a x. Um ponto com abscissa e ordenada idênticas. No caso aqui, arredondando, menos 1,52 e menos 1,52, as coordenadas do ponto de interseção entre os gráficos, ok? Beleza? Isso vai acontecer sempre, uma propriedade das funções inversas. Aqui, por exemplo, o gráfico do x menos 1 ao cubo mais 2, é o gráfico lilás, x menos 1 ao cubo mais 2. Agora o gráfico de sua inversa, raiz cúbica de x menos 2 mais 1, é o gráfico cinza. Note que eles vão se interceptar no ponto C, que vai pertencer à reta y igual a x, quer dizer, um ponto com abscissa igual à ordenada. Esse ponto aqui, aproximadamente menos 0,32, menos 0,32. Ok? Show, beleza? Então, para você não se esquecer, o gráfico de uma função qualquer com o gráfico de sua inversa vão se interceptar em um ou mais pontos, e esses pontos vão ter uma característica interessante. Vão ter abscissa e ordenada iguais. Show? Beleza? Tranquilo? Obrigado pela audiência. Leal Concursos, incomparável.